ter, no caso, para si mesma, não é? Mas perante a lei de Deus, porque Deus nos criou, então nós não temos o direito de extinguir a nossa vida terrena, tão importante para o crescimento espiritual de todos nós, que somos espíritos reencarnados. Portanto, o processo do obsessor é exatamente esse. E como ele vai sempre repetindo a ideia, ele vai tendo um domínio, porque a pessoa vai se sentindo como que hipnotizada por aquela ideia. E durante a noite, durante o sono, ele também continua, porque eles são incansáveis. Se ele quer realmente levar a pessoa a um estado que vá vitimar essa pessoa de uma forma tremenda, danosa, ele não vai parar por ali, ele vai continuar. E é exatamente porque devemos, porque a pessoa às vezes não ora, não tem uma religião. Uma religião ela é importante, seja qual for. A pessoa tem que seguir a sua religião, ser sincera no seu propósito, ter uma fé religiosa, orar para que tenha, então, recursos de evitar esses assédios e esse processo obsessivo quando é um caso mais grave. Com respeito a essa questão do obsessor, o pessoal da doutrina espírita, os espíritas de um modo geral, costumam falar algo que a gente até passa como uma brincadeira, dizer, olha, esse é meu obsessor encarnado, falando do marido, da esposa, alguma coisa do gênero, né? A melhor coisa é você ter um obsessor encarnado, porque pelo menos você sabe onde ele está, você entendeu? Por isso que quando você tiver alguém da tua família, das outras religiões, que seja muito cobrador, que seja muito instigante, que seja muito prepotente, obsessor encarnado, dê graças a Deus, graças a Deus. Pelo menos você sabe onde... Pelo menos eu estou vendo onde ele está, não é? E sabe como evitar, né? Exatamente, E como é que nós podemos pensar? Estamos à mercê dos espíritos obsessores? Pois é, nós estamos falando da prece, da religião, que a pessoa tem que cultivar uma fé religiosa. São defesas. Nós não estamos à mercê, porque nós não poderíamos imaginar que esses espíritos teriam assim uma ascendência, porque ninguém conseguiria viver aqui na face da Terra, porque nós entendemos ainda que por ser o nosso planeta é um planeta atrasado. A humanidade que habita o planeta Terra está num patamar ainda bastante atrasado, que é o patamar das provas, das expiações, e aqui o mal está preponderando sobre o bem. Então, por isto, nós estamos muito, assim, vulneráveis a essas influenciações. Mas, se a pessoa cultivar o trabalho no bem, a melhor coisa que tem, a ginástica moral, é o trabalho no bem. Não é? Então, a pessoa vai malhar, quer ficar melhor, tudo bem, é ótimo. Mas não esqueça também de cuidar da alma, não é? Porque isso aí é a parte mais importante. Nós somos espíritos imortais. Viemos do plano espiritual, que é a nossa pátria de origem. E voltaremos para lá, depois de ficar aqui um interregno. Vamos voltar para o plano espiritual de novo. E nesse caso, que nós possamos ter essa noção de que os recursos de defesa que temos por excelência, em primeiro lugar, a prece. E junto, o trabalho no bem. Quando a pessoa está trabalhando no campo do bem, quando ela pensa mais no próximo do que nela mesma, quando ela deixa o sentimento de egoísmo e sai da sua concha pessoal e começa esse trabalho, ela está então se doando e isto favorece a presença dos bons espíritos. Porque nós não podemos jamais esquecer que se existem espíritos malévolos inferiores, existem os bons espíritos, que nos protegem, que nos ajudam e cada criatura tem o seu anjo de guarda. Assim chamado, que nada mais é do que o nosso espírito protetor, que nos acolhe, que nos orienta. Ele não nos tira a iniciativa, mas ele pode nos incentivar com boas vibrações, ele pode lançar pensamentos bons na nossa mente, assim como o espírito inferior procede, ele também procede, porque é o outro lado, para haver uma balança disso tudo, porque senão o mal vai sobrepujar o bem. E isso não vai acontecer, não é? Então, orar, praticar o bem, ter bons pensamentos, cultivar pensamentos positivos, isso é muito importante na vida das criaturas. Joana de Ângeles tem uma mensagem. Joana de Ângeles é a benfeitora do Divaldo, né, que o acompanha há muito tempo, aonde ela fala acerca de investimento espiritual. A Sueli estava falando, né, agora que as pessoas vão malhar, vão investir nisso tudo, e ela fala para você investir exatamente
nas suas qualidades, nas suas virtudes, quanto que eu estou exercitando a minha paciência, quanto que eu estou malhando a minha perseverança, quanto que eu estou assim, quanto que eu estou assado, para mostrar essa condição de você investir exatamente no espírito, porque isso aqui é uma passagem, é uma transição. Então, a gente, num começo de ano, a gente não pode pensar só em termos materiais. Temos que pensar também nessa questão espiritual que a Sueli estava colocando aí. E agora a pergunta é, obsessão tem cura? Como se cura a obsessão? Mas agora nós vamos fazer um breve intervalo. E você continue ligado, porque já já os dois queridos aqui vão dar essa resposta que vai fazer você refletir um tanto mais. O programa Transição tem agora um pequeno intervalo e voltamos já. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Transição. E no quadro anterior nós deixamos a pergunta no ar. Obsessão tem cura? Como se cura a obsessão? Sueli? Claro que a obsessão tem cura. A doutrina espírita nos mostra várias gradações desse processo obsessivo. Importante. Então, existe uma obsessão mais simples, uma obsessão mais severa, mais grave, que chega ao grau da subjugação. Então, mesmo esta, mais grave, pode ser curada sim. Agora, é preciso, para que essa cura ocorra de uma forma mais consciente em relação à pessoa, se ela procurar um centro espírita, aonde vai encontrar os recursos próprios, os recursos necessários para esse tipo de tratamento. Porque é um tratamento de cunho espiritual. Ele visa libertar a criatura daquela influência negativa. Mas não é só isso, não é expulsar o espírito, é também conquistar este espírito. Porque se o espírito é uma pessoa como nós, ele está muitas vezes cego de ódio, ele está muitas vezes com uma insanidade em relação a sentir-se ofendido ou magoado ou desesperado por algo que esta pessoa fez. Nesse caso, tanto vai ser atendido a pessoa que está sendo vítima da obsessão, quanto também o espírito que está promovendo a obsessão. A doutrina espírita, ela busca esses dois lados. Agora, é importante também ressaltar, e às vezes as pessoas ficam em dúvida, mas então só no espiritismo que tem cura? Não. Desde que a pessoa tenha uma vida digna, desde que a pessoa proceda no bem, aqueles recursos que nós falamos, de defesa. Uma religião, oração, porque nós não podemos dizer que só vão ser curados se tornarem espíritas. Só vão ser curados aquelas pessoas aquelas pessoas que buscarem um centro espírita. E o restante da humanidade? Como que a coisa vai acontecer? Então, nós sabemos que Deus tem recursos que nós nem sequer suspeitamos de atender os seus filhos onde quer que eles estejam. É claro que no centro espírita há uma especificidade de atendimento. Agora, é claro também que numa outra religião, buscando uma fé forte, segura, uma pessoa pode se curar de um assédio, de um processo intenso, de um espírito com más intenções e conseguir se libertar disso. Então, é chamado no espiritismo de desobsessão, que é esse processo de livrar a pessoa da obsessão. Desobsessão é libertar a criatura. André Luiz, por exemplo, através de Chico Xavier, deixou um livro aí muito importante, que é o livro Libertação.
Toda a série André Luiz é uma série muito importante. E o livro Libertação vai tratar deste assunto, o livro inteirinho, a respeito de obsessão.